Bem, agora eu vou mostrar como é que funciona o relógio binário BCD que eu construí. Basicamente você tem dois tipos de relógio binário, né? Você tem o binário completo, que é o binário full, que é muito mais difícil de ler para nós humanos, e você tem o binário BCD, que é o que eu vou mostrar aqui agora como é que ele funciona. Então, vou guardar esse aqui. Então, basicamente, o relógio binário, ele é baseado no quê? No sistema binário, né? E o sistema binário, ele basicamente tem como base, né, a unidade básica de informação dos sistemas computacionais, que é o bit, que pode ser 0 ou pode ser 1. No caso do relógio, o 0 e o 1 estão sendo representados pelo LED ligado ou LED desligado. Então isso aqui é 1, isso daqui é 0. Ó, inverteu. Aqui é 1, agora tudo ficou 0. Mas enfim, quando o LED está aceso, ele significa 1. Quando ele está desligado, ele significa 0, que é a unidade básica de informação para os sistemas computacionais. E aí, um dos primeiros agrupamentos, né, realizados para você tentar representar o mundo real, os números reais que nós conhecemos, foi um agrupamento de unidades fundamentais, que são os bits, numa estrutura chamada de byte, que são 8 bits. Então você tem 8 bits agrupados, e com esses 8 bits eu consigo representar valores que vão de 0 até 255, ou seja, eu consigo representar 256 números, 0 a 255. Então, o sistema binário, né, ele é baseado em pesos, né? Então você sai sempre do 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado a 2, ou seja, cada casa que você avança para a esquerda, você dobra o valor. Então você sai de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 e 128. Isso é extremamente eficiente para o computador, para ele entender o que está acontecendo. Então, quando você tem um número 10, você, na verdade, um número 10 decimal, que para nós é familiar, para o computador, ele estará representado num byte, numa estrutura composta por o quê? Por um 0, um 1, um 0 e um 1. Ou seja, eu tenho 8 mais 2, né? Pensando que você tem os valores sendo os pesos, 8 mais 2 dão 10. Quando eu começo a ter números mais complicados, né, fica mais difícil de nós humanos entendermos isso. Então, por exemplo, o número 34, como é que ele é representado em binário? Ele é representado por uma sequência de 0, 1, 0, 0, 0, 1. É mais difícil de ler. É por isso que o relógio, o binário puro, ele é um relógio mais difícil de ler. Porque é uma estrutura grande, são oito posições que precisam ser avaliadas. Para resolver isso, principalmente no início da computação, o que os cientistas, os engenheiros fizeram? Eles pensaram o seguinte: como o byte é muito difícil de ser lido de uma forma inteira, vamos dividir o byte, né, no meio. E aí eles criaram uma estrutura que se chama de binário ou notação BCD. Que basicamente eles pegaram aquele byte e dividiram o byte em dois. Então você tem 4 bits de um lado do byte e você tem mais 4 bits do outro lado. Que é mais fácil para o ser humano entender 4 posições do que entender 8. Então a ideia básica por trás deste relógio é justamente isso. Você tem uma estrutura, você tem um byte, mas você dividiu esse byte no meio. Quando você pega essa estrutura desse byte original, conforme eu mencionei, você consegue ter uma variação que vai de 0 até 255. A extensão é de 0 a 255. Quando você pensa nessa notação BCD, você ganha visibilidade, é mais fácil de ser visto. No entanto, você passa a ter uma notação
somente, você só consegue representar números que vão de 0 até um pouco mais do que 100. Então fica um pouco mais difícil de ser interpretado isso daqui. Um pouco mais fácil de ser interpretado. E aí, seguindo em frente, então pensando agora no nosso relógio, o que acontece? Se você olha para o relógio, basicamente ele é essa estrutura aqui. Então você tem de um lado as horas, no meio você tem os minutos, e na direita você tem o quê? Os segundos. Então essas duas primeiras colunas representam as horas, essas colunas do centro representam os minutos, e as colunas, as duas últimas colunas representam os segundos. Então como é que você lê esse relógio? Basicamente é essa estrutura aqui, a notação BCD. O BCD, esses 4 valores, eles vão variar de 0 até 15. E daqui vão variar de 0 até 15. Essa notação também é conhecida como hexadecimal. Mas aqui, focando no problema do relógio, se a gente olha para esse relógio aqui, ó, o que ele está indicando? Você tem os LEDs, estão todos, olhando para as horas, é bom destacar isso. A hora, ela é composta, o número decimal, na verdade, sempre composto por o quê? Por uma dezena e por uma unidade. Uma dezena e uma unidade. E aqui, uma dezena e uma unidade. Então o BCD, a grande sacada disso foi justamente o quê? Associar uma parte do byte às unidades, que é a primeira coluna, e a outra parte do byte você associa às dezenas. E aí fica fácil de ler. Então, olhando para a hora que está sendo marcada aqui agora, ó, note, você tem o primeiro LED está desligado, então ele está em 0. O segundo LED está ligado. Então, vamos colocar o segundo LED aqui. Vamos só olhar para as horas agora. Todos os outros LEDs estão desligados, então está tudo zerado. Então é muito fácil de observar, de ler, ó. Lembrando, é uma relação direta. Aqui, ó. Aqui vale 1, aqui vale 2, aqui vale 4 e aqui vale 8. Mesma coisa aqui, como eu dividi, né? Então começa no 1, o 2, o 4 e o 8. E aí o mesmo raciocínio, é de baixo para cima. Então esse carinha aqui vale 1, esse daqui vale 2, esse vale 4 e este vale 8. Todos os LEDs têm esses pesos, a gente pode chamar. Então olhando para cá, observe, ó. A dezena da hora, o que nós temos? Aqui está zerado, aqui está na primeira casa. O que é a primeira casa? A primeira casa é 2. Então vamos colocar aqui, 2. Vamos olhar para a unidade. A unidade está toda zerada. Se a unidade está toda zerada, significa que nós temos o que aqui agora? 20. Então nós já achamos que o relógio está indicando 20 horas. Vamos observar agora os minutos. Os minutos nós temos a primeira e a segunda casa das dezenas de minutos preenchidas. Então nós temos essa situação aqui. Preenchemos. Vamos olhar para as unidades. Nós temos essa situação aqui. Então agora vamos interpretar. Lembrando, primeira coluna são as dezenas, segunda coluna são as unidades. Olhando para isso, então nós temos o que para as dezenas? Esse cara está dentro, então é 1. Então já temos o valor 1. E esse cara está dentro também. Então temos 2. 2 mais 1, 3. Já definimos a dezena dos minutos. Perfeito. Agora vamos observar as unidades de minuto. 0.
aqui nós temos, lembrando que esse cara vale 2, e este aqui vale o quê? 4. É sempre assim, 1, 2, 4, 8. Sempre dobra. Então nós temos 0, 2, 4. 2 mais 4, 6. 36. Então nós estamos indicando 36. Aqui já mudou porque já passou, já preencheu mais um, né? Observem, ó, encheu. Então, no tempo que eu estou explicando, o tempo passou, então já eu tenho o 2, de novo, já mudou de novo, né? 1, 2, 4, 8. Então, 38. Mas na hora que nós tiramos que nós pegamos, né? Estava nessa condição. E aqui nós temos os segundos. Os segundos é legal porque você consegue ver isso no tempo. Então deixa ele zerar aqui para eu explicar melhor. Ó, zerou. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Foi 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vai 1. Então é desta forma que o relógio binário BCD funciona.